18 de Apocalipse na nossa sequência aqui, né? Eu sempre lembro o objetivo aqui do nosso curso, que é nós termos uma noção geral de cada capítulo. É apenas uma noção. Não existe a menor pretensão de fazer um estudo mais aprofundado, nem entrar muito no assunto, porque esse é assunto para teólogos, e eu não sou teólogo. Portanto, o objetivo é que você venha e compreenda sobre o que trata o capítulo, mas especialmente, o mais importante, é que você retire de cada capítulo do Apocalipse o que o pastor Marcelo falou aqui na oração. O que importa para a sua e para a minha salvação. Cada capítulo tem uma mensagem que tem a ver com a nossa vida. Cada capítulo do Apocalipse. O mais importante é que essa noite você saia daqui levando para casa o recado que Deus tem para você e que tem para mim. E vamos ver cada um de nós o que esse capítulo 18 tem a ver com a nossa vida, além dos aspectos gerais do capítulo. O que isso tem a ver comigo e com você? E você vai ver que esse capítulo 18 tem uma mensagem de um anjo pregada para o nosso tempo. Isso que é importante. A mensagem deste anjo aqui, no capítulo, nós vamos ver no verso 1, não é uma mensagem para a Idade Média, para o tempo de Jesus, nem para 3, 4 séculos atrás. Não é. Você vai ver. Isso é uma mensagem para hoje, para nós. Foi escrito lá atrás, há 2000 anos atrás, aproximadamente. E é para nós hoje. Você vai ver. Havia um tempo determinado para essa mensagem. E chegou o tempo da mensagem, que por coincidência é o nosso tempo. Portanto, a importância, a solenidade desse assunto é que é algo que foi escrito pelo carinho, pelo amor, pela misericórdia de Deus para um povo que ia viver muitos anos depois. E nós somos esse povo. Então a importância é a gente conseguir digerir cada palavra desse capítulo, porque tem a ver com a nossa vida. Então vamos ler lá Apocalipse 18, verso 1. Vamos lá, capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Olha só. Aqui fala de um outro anjo que ele viu descer do céu para dar essa mensagem. Diz que esse anjo, diz aqui que ele tinha grande o quê? Leia aí o que está escrito. Autoridade. Essa grande autoridade, ela decorre exatamente da solenidade da mensagem. Por isso que ele tinha uma grande autoridade. A mensagem era muito importante. E é a importância da mensagem que dá autoridade a esse anjo. Se ela é importante, nós temos que prestar atenção nela. Muita atenção. O que esse anjo tem para nós? Que ele recebeu uma grande autoridade para fazer isso. Diz mais aqui. Diz que ele, além de receber grande autoridade, ele diz que a terra toda foi iluminada com o seu esplendor. Olha só. A queda da Babilônia, lá atrás, aquela Babilônia literal, aquela cidade que ficava próxima ali do rio Eufrates. Antes da Babilônia cair, vocês vão se lembrar, vários profetas meu pastor, muito obrigado, viu? Não vai ser por falta de água, né, pastor? A Babilônia lá do rio Eufrates, antes dela ser totalmente destruída como foi, vocês se lembram quantas vezes os profetas na Bíblia anunciaram a destruição? Alguns autores dizem que há mais de 100 detalhes profetizados na Bíblia sobre a destruição de Babilônia. E tudo aconteceu exatamente do jeito que Deus havia previsto. Tudo. Quais os exércitos que atacariam, como atacariam a cidade, qual era a situação que essa cidade seria apanhada no tempo da sua destruição, como ela seria destruída. Tudo o que foi dito aconteceu exatamente. Impressionante. Na Bíblia, exatamente. Agora, Deus vai falar de uma segunda Babilônia que nós estamos estudando, que agora não é mais uma Babilônia literal, é uma Babilônia espiritual. E Deus vem falando da queda dessa Babilônia, da destruição.
E a gente vem estudando já alguns capítulos o que significa isso. Agora o capítulo 18 vem com uma mensagem importantíssima. Aí eu pergunto, todos os detalhes que Deus deu a respeito da queda da Babilônia literal, que se cumpriram, você acha que há alguma chance de Deus errar na queda da Babilônia espiritual? Não tem chance, né? Vai ser tudo do jeito que ele está falando. E ele disse aqui que a terra foi toda iluminada com a mensagem desse ano. Mas a luz da palavra de Deus iria iluminar a terra. Significa o quê? Que a mensagem que nós estamos pregando hoje aqui, esta noite, e que vem sendo pregada pelo menos há mais de 100 anos, que é essa mensagem deste anjo, ela vai iluminar a terra. Essa verdade que vai sair da palavra de Deus é que vai clarear a mente das pessoas e elas vão enxergar o que não estavam vendo. É por isso que hoje se fala tanto desse assunto, se prega sobre essas verdades que estavam escondidas. Tem gente que fica meio em dúvida, fala, por que só agora? Só esse povo, só esse pessoal que está pregando isso? Eu nunca ouvi falar disso. Só agora porque Deus determinou um tempo para essa mensagem ser pregada. É o nosso tempo. É de um pouco tempo para cá na história que essa mensagem vem sendo pregada de acordo com a palavra. Por isso que vem clareando a verdade. A terra está sendo iluminada. Aos poucos, cada vez uma porção maior de pessoas vai tomando conhecimento. Tem gente que chegou aqui essa noite como visita, não sabia que ia ouvir esse assunto, vai tomar conhecimento e contato com uma coisa muito importante. E depois vai se interessar, vai aprender mais, vai retransmitir, vai passar para o outro, e assim a terra vai sendo iluminada, essas verdades vão aparecendo. E as pessoas vão sabendo de coisas que não sabiam, como aconteceu comigo também. Até 13 anos atrás, eu não sabia de nada disso aqui. Nunca tinha ouvido. Vamos seguir. Verso 2. Diz assim: ele clamou com poderosa voz. Caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios. Presta atenção nessa expressão aqui, porque ela é muito forte. A minha tradução é mais light, mas talvez tenha pessoas aí que tenham uma tradução mais pesada. Ele diz assim: e guarida de todo espírito imundo. Alguma tradução aqui fala e coito de espírito imundo? Levanta a mão. Ouviu? Mas tem alguma tradução que fala coito? Ali, olha quantas pessoas. Olha que expressão pesada. E fala assim: e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Por que a Bíblia está usando essa expressão? Caiu a Babilônia, e diz que a Babilônia tinha um coito com espíritos imundos. Caiu a Babilônia. Nós já estudamos no capítulo 17 e até no 13. Hoje já sabemos o que é a Babilônia espiritual, né? Sabemos que é uma igreja que veio lá desde o Império Romano, derivou do Império Romano, vem comandou durante muito tempo a religião no mundo, e nunca citamos o nome aqui, apenas mencionamos os dados históricos que a própria Bíblia diz. Apocalipse chama essa igreja de quê? Ela é a mãe da Babilônia. A Babilônia não é só esta igreja, ela é a mãe, mas diz que a mãe tem o quê? O que uma mãe tem? Filhos. Ela tem filhas, que são também o quê? Se a mãe é uma igreja, as filhas são o quê? Igrejas. São várias igrejas de várias denominações evangélicas, mas que se afastaram da verdade. São as filhas da mãe, da grande mãe. E diz que elas mantiveram um coito. Coito o que é? Uma relação sexual com espíritos imundos. Ou seja, a sua doutrina, ela é o resultado de uma conjunção, no sentido figurado aqui, né? De uma relação no sentido figurado, ilegal, de adultério com doutrinas que não vêm de Deus, mas de espíritos imundos. É pesado isso ou não é? É uma linguagem pesada, mas necessária. Porque as pessoas que estão habituadas a conviver com essas doutrinas falsas e não estão dando muita bola, precisam entender a gravidade disso para Deus. Daí nós temos que tomar cuidado com uma palavrinha que você vai começar a ouvir cada vez mais daqui para frente, chamada ecumenismo. Isso é um perigo, gente.
É tão bonito, né, quando você ouve falar na época do Natal, do Ano Novo. É preciso ter mais paz na terra. Ecumenismo entre as religiões. Como assim? Se Deus chama estas religiões falsas de coito com espíritos imundos, como é possível termos ecumenismo? É impossível isso. A Bíblia fala que comunhão há entre a luz e as... É impossível comunhão entre luz e trevas, entre verdade e erro, entre igreja verdadeira e igrejas falsas. Não dá para ter comunhão. É impossível isso. Então é uma tolice quando você ouvir dizer assim: ah, nós temos que todas as igrejas, todas as religiões levam a Deus. Mentira! Mentira! Religiões fundadas em relações ilícitas com espíritos imundos não levam a Deus. E se Deus diz que a Babilônia está caindo, vai cair, e vai vir um recado mais forte no verso 4, não existe esse tipo de comunhão, de ecumenismo. Ok? Portanto, a expressão aqui é uma expressão pesada. Qual é o símbolo do Espírito Santo? Há alguns, né? Um deles é uma pomba. Lembra-se que pousou sobre Jesus no seu batismo? É um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Só que aqui fala de aves imundas. Quer dizer, enquanto o Espírito de Deus é simbolizado por uma pomba, a Babilônia traz como o espírito dela, que norteia as suas doutrinas, as aves imundas. Deus faz o paralelo para que a gente entenda. Portanto, não há como haver concordância na área religiosa e espiritual entre a igreja de Deus e a Babilônia espiritual. Não há como conviver com isso. Daqui para frente, a coisa vai ser cada vez pior, de acordo com as Escrituras, e eu creio nelas. Então quem pensa assim: ah, vem o ano de 2008, vai ser um ano de paz. Onde você leu isso? Amigos, daqui até o fim, cada ano vai ser pior. É o que a Bíblia vem dizendo. Pode ser melhor na sua vida, quando você se encontra com Deus, você pode ter paz com Deus. Pode ser um ano melhor para a sua família, com você, no relacionamento marido e mulher, pais e filhos, porque onde Deus entra, melhora tudo. Nesse sentido pode ser um ano melhor para nós. Mas em termos de contexto social, político, mundial, é daqui para pior. É a Bíblia que está dizendo. A gente tem que se preparar, porque nem começou ainda o que vem pela frente. Vem coisa muito difícil, muito grave. O mundo vai se tornar inabitável até a volta de Jesus. E a gente tem que se preparar para isso. E entender que a gente tem que estar firme com Deus para resistir o que vem. Verso 3. Diz assim: pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Olha, aqui fala vinho da ira da sua prostituição. Por que a Bíblia fala em vinho da ira? Por que essa expressão? Vinho da ira da prostituição. Porque uma das características do vinho é fazer o quê? O que a bebida alcoólica faz? Uma das características: ela retira paulatinamente a capacidade de raciocínio. Precisa entender isso. Um dos primeiros efeitos da bebida alcoólica, ela vai tirando a capacidade de raciocínio. Em outras palavras, ela vai diminuindo o poder de discernir entre o bem e o mal. Daí uma pessoa embriagada perde o controle, o comando da sua mente, e começa a fazer besteira, e tem alguns que nem se lembram no dia seguinte o que fizeram. Olha a gravidade disso. Você perde o comando sobre a sua mente. As pessoas que se embebedam não sabem o que fazem. Aqui fala do vinho da ira da prostituição. Amigo, presta atenção nisso. Alguns que acham que não tem mal nenhum seguirem falsas doutrinas, e acham que isso é uma besteira, que isso é briga de religião, que isso é uma bobagem, cada um tem a sua e pensa como quer, estão redondamente enganados. Porque o que Deus está dizendo é que quem
pratica falsa doutrina, quem crê numa doutrina falsa, está tendo a sua mente dominada, está perdendo a capacidade de discernir entre o bem e o mal, igual um bêbado. Aquilo vai contaminando a mente, vai deixando a pessoa embriagada, e ela perde a capacidade de reconhecer o equívoco, o erro. Ela não consegue perceber onde está o erro, e ela vai seguindo aquelas coisas, às vezes sem maldade, porque ela não consegue enxergar o que a gente está mostrando para ela. É como você tentar conversar com uma pessoa bêbada, embriagada. É perda de tempo. O embriagado, ele não consegue entender. Ele não tem capacidade cerebral para compreender. O que a Bíblia está falando é que esse vinho, ele causa uma ira. Além disso, as pessoas contaminadas pelas falsas doutrinas, eles adquirem essa ira que a Bíblia fala, que é contra quem? Contra aqueles que são fiéis a Deus e praticam a verdade. Daí você começa a entender por que no passado sempre há perseguição contra o povo de Deus, e vai haver até a volta de Jesus. Porque todo aquele que segue a Deus automaticamente recebe a ira daqueles que não seguem. A pessoa que não faz o que tem que fazer, o certo, ela fica com raiva porque o outro faz. Aí começa a perseguição no trabalho, na vizinhança. Vou dar um exemplo para vocês. Jovens que saem para usar droga, balada, encher a cara, beber e voltar no dia seguinte sem saber nem por onde andou. Se ele encostar do lado de um colega que diga: não, eu não vou para balada, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso álcool, primeiro ele vai ser inicialmente objeto de gozação. Depois da gozação vem a ira. É a raiva daquele cara que não consegue se controlar, e vê naquele sujeito que tem pleno controle, ele fica irado com aquele cara, porque ele acha que ele também deveria perder o controle. É isso que a Bíblia chama de ira. Então as pessoas, quando veem um cristão com seus princípios e valores imutáveis, hoje o mundo tem raiva dessas pessoas, porque chamam essas pessoas de certinhas, de metidas à besta. É a ira, é o vinho da ira que a Bíblia está falando. Causa uma ira. E se preparem, porque aquele que é povo de Deus será objeto dessa ira agora, no tempo do fim. Os cristãos serão odiados e perseguidos outra vez por causa do vinho da ira, da raiva, da cólera, das pessoas que não seguem a Deus. Verso 4 diz assim: ouvi outra voz do céu. De onde vem essa voz? Do céu. Dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Para aqui. Não, vamos ler o 5 também. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Sai dela, povo meu. Sai dela, de que está se referindo? Dela quem? De quem que esse capítulo está falando? Da Babilônia espiritual. Qual é o recado de Deus para quem está dentro da Babilônia espiritual hoje? Sai dela, povo meu. Esse é o recado. Eu não vou citar e não faria isso aqui, em nome de nenhuma religião. Já deu para você entender o que é Babilônia e o que não é Babilônia. A igreja de Deus na terra é uma só. Não tem 2, nem 3, nem 10. Deus tem uma igreja, sempre teve uma igreja, a sua igreja, a igreja de Israel, depois fundada por Cristo, os apóstolos, e vem até hoje. A igreja de Deus é uma só. Já disse aqui, você procura a igreja de Deus não por nome, porque a Bíblia não dá o nome dela. Procure pelas características bíblicas. São 2 só. Quem se lembra? Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Testemunho de Jesus. Olha só. Quantos mandamentos são? Nós sabemos quais são os 10. Estão lá em Êxodo capítulo 20. Não precisa ir lá agora. Então, se você quiser, quem não sabe, chega lá em casa e lê Êxodo capítulo 20. Você vai ter os 10 mandamentos. Se uma determinada denominação religiosa guarda 9 mandamentos, 9, ela é a igreja de Deus? Não.
E Deus está dizendo assim: sai dela. Por mais que você goste, por mais que seus pais tenham frequentado, seus avós, por mais carinho, por mais amigos que você tenha lá, o recado de Deus é: saia daí. Ou seja, não há condições, de acordo com a Bíblia, de haver uma reforma na Babilônia. Dessa igreja, de repente, vir a guardar os 10 mandamentos, dela vir a praticar a verdade. Isso é impossível de acordo com a Bíblia. O recado é para sair da Babilônia. Não há transformação para a Babilônia espiritual. Sai dela, povo meu. Eu gosto desse verso porque acalma muita gente que, quando ouve essa mensagem pela primeira vez, a primeira reação humana, normal, lógica, que também foi a minha, é a seguinte: peraí, mas tem tanta gente sincera. Tinha a minha avózinha, meu avô, meu pai, minha irmã que está lá nessa religião, nessa igreja. Eles são pessoas sinceras, eles estão seguindo. Amigos, Deus está dizendo: sai dela, povo meu. É gente dele, é gente que vai se salvar, que está no lugar errado. O que tem a ver a pessoa com o lugar? A pessoa é a pessoa certa, o lugar é errado. Deus está mandando sair de lá. Agora, quando a pessoa recebe esse recado e se mantém lá, aí ela está assumindo uma responsabilidade com Deus. Aí o problema já passa a ser entre a pessoa e Deus. Porque aí a pessoa já está duvidando da palavra de Deus, já está afrontando a Deus, já está praticando o erro conscientemente. Então, não é para você ficar preocupado se você tem um parente, uma pessoa querida que está fora dos verdadeiros caminhos. Se essa pessoa não sabe, a partir do momento que essa pessoa souber, aí ela tem que tomar uma decisão. Agora, quando Deus diz sai dela, quem é que tem que levar o recado para essas pessoas? Quem que tem que levar? Faz assim com o dedo, ó. Eu, você. Eu não tenho como levar um recado para o seu vizinho, para o seu parente, para a pessoa que mora no seu prédio, seu vizinho de rua. Eu não tenho, eu não conheço. O pastor da igreja não conhece, como é que ele vai fazer isso? Quem é que conta para a pessoa próxima a você? É você. Ah, mas eu não sei nem abrir a Bíblia, não sei mostrar. Para que você está fazendo aqui? Você está estudando. Você está aprendendo para você poder contar. O plano de Deus é que você aprenda e conte. Esse é o plano de Deus. Você vai contar para as pessoas próximas a você. Deus tem um plano para a vida dessa pessoa. Ela precisa saber que ela está no lugar errado. E que se ela não tomar cuidado, ela pode perder a salvação dela. Há advertências de Deus a respeito disso. Sai dela, povo meu. Olha só há um remédio para a Babilônia. Não pense que você vai ficar na Babilônia e vai transformá-la. Não existe essa possibilidade. Para a Babilônia só há um remédio: separar-se dela, afastar-se dela, seja qual for a denominação. Se é Babilônia, sai daí. Mauro, mas como é que eu vou saber se é Babilônia? Já falei aqui, ela guarda os mandamentos, os 10. Pronto, fácil de você saber. Investigue. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? É só você verificar se guarda os 10, do jeito que eles estão escritos na Bíblia. Vocês se lembram de Ló? Quem se lembra de Ló aqui? Muita gente. Lembram-se de Ló em Sodoma? Deus deu uma advertência que ia destruir Sodoma. Antes de destruir Sodoma, o que ele fez? Mandou um anjo. Vê se é igual aqui, ó, Apocalipse 18. Vê se tem uma semelhança. Mandou o anjo fazer o quê? Ir lá dar um recado para Ló. Qual era o recado? Quem se lembra? Sai de onde? Sai daí. Ele ficou lá em Sodoma? E quem ficou? O que aconteceu? Foi destruído. Mas Ló saiu. Não é igualzinho o recado aqui? Alguém acha que Deus está brincando? Deus está dizendo: sai da Babilônia, porque eu vou destruir a Babilônia, para que você não seja participante dos pecados dela. É o mesmo recado, gente. Sai daí, eu vou destruir. Olha o amor de Deus e o carinho. Ele faz o recado chegar naqueles que são fiéis. Então você está preocupado: tem uma pessoa muito sincera na igreja tal, tem uma pessoa querida. Ué, você está preocupado por quê? Você acha que Deus vai se esquecer dela? Você acha que Deus já não providenciou um anjo para levar esse recado? Você sabe que esse anjo pode ser você?
Deus já está providenciando que a pessoa saiba. Agora, se não sair de lá, aí o problema é dela. Mas o amor de Deus, Ele está providenciando que cada pessoa sincera seja divertida. Por isso que a gente está estudando isso aqui. Para conhecer o quê? O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ele não faz nada sem avisar. E olha o tempo que Ele está avisando, hein? Ele não vai fazer nada sem avisar. Ninguém, olha, eu vou garantir para vocês, pela autoridade que está na palavra de Deus, pela autoridade da palavra de Deus, eu garanto para vocês, nenhum justo vai estar na Babilônia no dia que ela for destruída. Nenhum justo, como não havia um justo sequer em Sodoma quando ela foi destruída. Não vai haver uma pessoa justa, sincera na Babilônia no dia da sua queda. Quem permanecer lá era justo aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. Esse é o problema. Não aos olhos de Deus. Não vai ter um justo lá para ser destruído. O justo já saiu antes. Vai ter gente que vai sair na véspera. Vai ter gente que vai sair no dia, mas vai sair. Eu garanto que o anjo da destruição não vai destruir enquanto tiver um só justo ainda lá na Babilônia. Verso 6, antes de ler o verso 6, eu quero dizer uma coisa. Deus sempre teve um povo na Babilônia, em todos os tempos. Impressionante, desde Israel. Sempre teve um povo lá na Babilônia. Sempre teve que chamar o seu povo lá da Babilônia. Sempre. Pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que sempre tem povo de Deus na Babilônia. É impressionante. Tem povo de Deus que se esquece, se distrai, não ouve, vai para a Babilônia. Mas Deus sempre está lá, com carinho, tirando o seu povo da Babilônia. Alguns até hoje, amigos, ainda não entenderam, ainda não descobriram, porque foram impedidos por essa falta de discernimento, de conhecer a verdade amplamente como ela é. Ainda estão sendo impedidos. Impedidos como, Mauro? Há várias maneiras de impedir. Quer ver? Alguns empecilhos para se conhecer a verdade, laços de família. Às vezes é uma esposa que não deixa, é um marido que não deixa, é uma tradição familiar, é um pai que não deixa o filho, é um marido que não deixa a esposa sair e frequentar a igreja verdadeira, não concorda, não quer, e fica impedindo. Mas, esse momento solene dessa mensagem desse anjo, eu garanto para vocês, os sinceros receberão a verdade e vão ter que decidir entre família e Deus, amigos e Deus, igrejas e Deus. Vão ter que tomar uma decisão. Vai ter gente que vai ter que decidir. Fico com o meu marido ou vou para Deus? Amigos, Deus disse aquilo que Ele une, que o homem não separe, a não ser que essa pessoa esteja tirando a sua salvação. A não ser que essa pessoa esteja tirando a sua salvação. Primeiro Deus, sempre, sempre. E esse é um momento solene. Vai acabar esse negócio de dizer, eu não posso ir à igreja tal, porque meu marido não deixa, porque vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. E isso aqui não é pregação contra a família, jamais. Isso aqui é dizer o seguinte, nada será desculpa para se conhecer a verdade e praticar. Nada. Nem laços familiares. Porque Deus vem em primeiro lugar e a salvação também. O que nós temos que fazer é levar a verdade para esses familiares que não conhecem, que eles saibam. Isso é uma guerra espiritual. Portanto, alguns estão amarrados ainda, mas vão se soltar. Deus vai soltar as amarras. Esse é o tempo da pregação desse anjo. A terra está sendo iluminada, lembram-se? Com a verdade? Isso vai atingir a todos. Olha só. Quando as 7 pragas começarem a cair, do jeito que a Bíblia descreveu no capítulo 16, quando elas começarem a cair, quando a lei dominical, que nós já falamos sobre ela aqui, aquela obrigatoriedade da guarda do domingo, lembram-se? A imagem da besta? O que é a imagem da besta? A união desse poder religioso, representado pela besta no capítulo 13, com o poder político do capítulo 13, uma besta sobe da terra, do mar, e a outra sobe da terra. Lembram-se? Acontecer. Quem estava duvidando, vai ter certeza. A lei dominical e as 7 pragas darão
plena convicção para as pessoas da verdade, com uma questão só. Já falamos aqui. Quando as 7 pragas começarem a cair, a porta da graça está aberta ou fechada? Aí não adianta mais. Aí não adianta mais. Vai esperar começar a cair a primeira praga para conferir? Esperar a segunda? Opa, agora parece que é verdade mesmo, só que aí acabou. Quando esses eventos começarem a acontecer, vai deflagrar uma coisa que não tem mais volta. E o Espírito de Deus já se retirou da terra. Verso 6. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou em luxúria esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, de modo algum verei o pranto. Para aqui, já digo a vocês, não fiquem preocupados com a hora, pelo seguinte, aqui, vamos rapidinho daqui até o fim. Propositadamente, eu tomei mais tempo até esse verso aqui, que me parecia que é a parte mais importante de advertência para nós. Agora, são versos que vão descrever a situação da Babilônia, e nós vamos fazer isso aqui mais rapidinho, tá? Então vai dar tempo até o verso 24. Observações rápidas a respeito do que vem adiante aqui. Diz que a Babilônia, ela é orgulhosa. Vocês viram aqui? Ela não tem medo de nada não, ela acha que não vai acontecer nada com ela. Aqui diz que ela está assentada como rainha. Se você pensar nesse poder religioso que nós estamos nos referindo, pensa bem a situação dela. Ela dá a impressão de ter medo de alguma coisa? Não está assentada como rainha no trono? Está achando que nada vai lhe acontecer? Nada, está desafiando a Deus. Verso 8 diz assim: portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. No mesmo dia virão as suas pragas. Aqui é dia literal ou dia profético? Aqui é profecia. Dia profético. Quanto vale um dia profético? 1 ano. Portanto, biblicamente, nós podemos depreender por esse verso quanto tempo vão durar as 7 pragas, todas juntas. Quanto? 1 ano, aproximadamente 1 ano. Quando começar a cair a primeira praga, até terminar isso, segundo este verso aqui, depreende que elas demorarão aproximadamente 1 ano para acabar. É muito tempo ou é pouco tempo? Para quem está coberto pelo guarda-chuva de Deus, pode parecer pouco tempo. Para quem está debaixo das pragas, é uma eternidade. Você escolhe onde você quer ficar, mas escolhe antes elas. Depois não vai dar para escolher. Mas já falei várias vezes, as pragas não são para o povo de Deus. Portanto, isso aqui, quem tem que se preocupar com isso aqui é quem está na Babilônia. As pragas vêm sobre a Babilônia. Verso 9: os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. Engraçado aqui, viu? Vocês viram por que os reis da terra estão se lamentando? Vocês prestaram atenção? Eles estão se lamentando por causa dos pecados da Babilônia. É isso que falou aqui? Eles diziam assim, ó: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. Eles estão preocupados e se lamentam pelas consequências do pecado. Eles não estão lamentando o pecado, eles não estão preocupados com os pecados da Babilônia, os reis da terra. Eles estão preocupados com o sofrimento dela. Tem muito ser humano, muita gente que age da mesma maneira. Não está preocupada com o seu pecado, está preocupada apenas com o sofrimento. E isso faz uma distinção que a gente precisa ter entre remorso e arrependimento. Vocês sabem a diferença entre remorso e arrependimento? Para Deus faz uma diferença danada. Deus quer que nós tenhamos o quê? Remorso ou arrependimento? Arrependimento, a Bíblia é clara. Então eu e você precisamos saber qual é a diferença entre remorso e arrependimento. Sabe qual é a diferença?
Arrependimento é exatamente quando eu tenho vergonha do pecado. Quando eu não quero mais praticar o pecado. Isso é arrependimento. Eu gostaria de não ter feito aquilo. O pecado. Remorso não. Remorso ele está focado na consequência. Eu não me arrependo do pecado. Eu fico com medo da consequência. Eu só tenho medo das consequências, mas eu não me arrependi do pecado. Isso é remorso. Vai ficar mais claro assim, ó. O arrependimento é uma relação entre eu e Deus. Eu e Deus. Arrependimento. O problema é com Deus. Remorso, o problema é com o próximo. Então, para você saber se você está sentindo remorso ou arrependimento, pensa nisso. Quando você fez uma coisa errada, você está chateado por causa da reação de Deus? Ou você está chateado pelo que pode te acontecer em relação às leis ou às pessoas? Se você estiver preocupado com isso, você não está sentindo arrependimento, você está sentindo remorso. E remorso não vale para Deus. Então, se eu me desentendo de uma pessoa no trânsito, desço do meu carro, vou lá e dou um tapa no rosto da pessoa, daqui a 10 minutos eu volto lá e vou pedir desculpa para ele. É importante saber por que eu estou fazendo isso. Eu fui pedir desculpas porque eu senti vergonha do que eu fiz, de ter dado um tapa no rosto da pessoa, ou eu estou fazendo isso porque tinha uma testemunha e eu tenho medo de ele abrir um processo contra mim na delegacia? Tem diferença? Olha arrependimento e olha remorso. Quando eu tenho medo das consequências é remorso. Isso não vale para Deus. Então tem gente que tem medo das consequências, mas não se arrependeu do pecado. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos seguir. Verso 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Por que os mercadores estão se lamentando? Pelo pecado da idolatria da Babilônia? Não, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Eles estão tendo prejuízo. Eles se lamentam pelos danos materiais, não pelo pecado da idolatria da Babilônia. Teve idolatria na Babilônia? Tem. A Babilônia vende muita coisa para as pessoas comprarem? Eu nem vou entrar no detalhe do que, né? Os mercadores vão perder muito dinheiro quando a Babilônia cair. E vem um verso, uma frase mais forte aqui, quer ver? Verso 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate, todo tipo de madeira odorífera, todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e... Agora que vem o que importa. E o que? Até... Com o que a Babilônia também negociava? Com o que? Até almas de homens. Como é que a Babilônia fazia isso? Alguém consegue se lembrar? Como é que uma pessoa fazia para conseguir perdão dos pecados? Havia negócio? Pagava, chamada indulgência, dava lá uma terra, uma propriedade, uma fazenda para a igreja, e aí eles davam um documento dizendo que os pecados daquela pessoa estavam perdoados. Está certo isso aí? Negociava com as almas das pessoas. A pessoa morria, a igreja ia lá, cobrava para fazer, não vou usar a palavra da cerimônia, é uma cerimônia de 7º dia, homenagem para encomendar o corpo, mas cobrava, negociando, ganha dinheiro com isso. Está tudo aqui na Bíblia. O que a Babilônia faz? Verso 14. O fruto que a tua alma cobiçava foi-se de ti. Todas as coisas delicadas e suntuosas foram-se de ti, e não mais as acharás. 15. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, ficarão de longe, pelo temor do tormento. Olha só, medo da consequência, chorando e lamentando. Ai, ai da grande cidade, de que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Olha, a preocupação é com dinheiro, com a perda no bolso. Ninguém está preocupado com o pecado aqui. Ninguém se arrependeu pelo pecado. Esses são aqueles que seguiam a Babilônia. Verso
17. Todo piloto e todo aquele que navega de navios, marinheiros e quantos negociam no mar, se puseram de longe. E contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançavam pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa hora só foi assolada. Para quê? É importante dizer que esses símbolos usados aqui no Apocalipse, os símbolos dos mercadores, dos navegantes, dos reis, são símbolos aqui que, no fundo, se você misturar tudo isso aqui, quer dizer só uma coisa: todos aqueles que de alguma maneira se beneficiaram ou foram súditos da Babilônia, vamos chamar assim, súditos, vai acontecer duas coisas. Primeiro, vão ficar se lamentando não pelo pecado da Babilônia, mas pelas consequências. Guarda isso, que é importante, tá? Esquece os símbolos e guarda isso. Segunda coisa, vai mostrar que essas pessoas, esses reis da terra, que se uniram, se ajuntaram a essa grande Babilônia espiritual, não vão poder fazer nada para impedir os juízos de Deus, com todo o poder que tem. Vão ter que assistir. Não podem fazer nada contra os juízos de Deus. Nem os reis da terra vão poder impedir a queda da Babilônia. Então guarda isso, isso que interessa. Todos esses que estão e que estarão ainda no futuro, que se ajuntarão a essa grande Babilônia, só vão poder assistir com todo o poder que tem. Não vão poder fazer nada para impedir. Verso 20. E aqui olha que coisa interessante. Você viu que até agora só lamentação e choro pela queda da Babilônia. Agora o verso 20 fala assim: exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Percebe o que está acontecendo? Aqui na terra, enquanto a Babilônia cai, o que acontece? Choro, pranto, lamentação, dor dos que estão envolvidos com ela. No céu, o que está acontecendo? Uma festa, exultação, festa. Por quê? Porque a Babilônia sempre foi inimiga do povo de Deus, sempre perseguiu, matou, bebeu o sangue do povo de Deus. Quando ela é destruída, há festa no céu. Da mesma maneira que houve festa aqui na terra quando a Babilônia literal foi destruída e o povo de Israel comemorou. Vai haver comemoração no céu quando a Babilônia cair, porque vai cair o último grande adversário do povo de Deus aqui na terra. Vai ser destruído. Por isso que tem festa no céu e dor aqui na terra. Por essa razão. Verso 21. Então um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais se será achada. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, nem artífice de arte alguma se achará mais em ti. Em ti não mais se ouvirá ruído de mó. Para aqui, só para explicar uma coisa aqui, que fala de uma grande pedra que é lançada no mar. Se você não entender o simbolismo disso, vai perder um pouco a riqueza do verso. É que naquele tempo havia um simbolismo para destruição. Quando eles queriam simbolizar uma grande destruição definitiva, eterna, eles pegavam uma grande pedra e lançavam no mar. Por quê? Uma pedra grande e pesada que é lançada no mar, ela tem como voltar? Volta. Não volta nunca mais, não é isso? Olha o símbolo da destruição. Eles jogavam uma pedra pesada no mar para mostrar que aquilo deixou de existir. Aqui está se falando que a queda da Babilônia será como uma pedra grande afundada no mar. A Babilônia será afundada para a eternidade. Ou seja, amigos, essas pessoas que foram famosas, foram veneradas, adoradas, esses homens que foram objeto de veneração aqui na terra, e durante tantos anos e séculos a terra venerou, eles entrarão para o esquecimento eterno, ou seja, serão como se nunca tivessem existido. E os humildezinhos, sabe aquele que é humildezinho? Será eternamente engrandecido ao lado de Deus. Estes que reinam hoje no mundo espiritual, religioso, político, serão como se nunca tivessem existido. Ninguém nem vai saber quem foram. Mas os humildes reinarão para sempre junto com Deus. É importante a gente saber isso.
serão como se nem tiver. Que coisa pior, amigos, do que você cair no esquecimento universal, eterno, ninguém nem saber quem foi, como se não tivesse existido. Esse é o destino dessas pessoas. Para encerrar, verso 23: a luz de candeia não brilhará em ti, a voz de noivo e de noiva não mais em ti se achará. Todos os teus mercadores eram os grandes da terra, todas as nações foram enganadas pelas tuas, o que diz aí? Feitiçarias. A Bíblia não poupa palavras pesadas contra a Babilônia espiritual. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amigos, eu disse no início que a importância desse capítulo é, primeiro, a advertência solene para nós. Eu vejo, quando eu leio esse capítulo, eu vejo claramente o amor de Deus. Um Deus carinhoso, amoroso, dizendo assim: você, meu filho amado, querido, sincero, que não tem nada a ver com essa sujeira aqui, sai daí, aí não é lugar para você. Você não tem nada a ver com essa sujeira. Agora, se você recebe o recado de um Deus amoroso e resolve, por sua teimosia, permanecer praticando dogmas religiosos que vêm de espíritos imundos, e resolve afrontar a Deus, você vai perder a sua salvação pela teimosia. Deus está dizendo: sai daí, é tão simples seguir a Deus. Pega lá os 10 mandamentos, leia atentamente e faz aquilo lá. Lembra quando perguntaram para Jesus, o jovem rico: Senhor, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? O que ele respondeu? O que Jesus respondeu? Guarda os mandamentos. Não é simples, gente. Por que a gente complica? Tem gente que não quer saber de mandamento, não quer saber de nada, quer uma religião que eu não precise mudar. É legal assim, né? Eu vou para uma religião, eu não mudo nada na minha vida, eu continuo sendo quem eu sou, fazendo tudo o que eu quero. A única mudança é que eu passo a usar uma camiseta escrita assim no peito: Jesus te ama. Pronto, legal. E põe um decalque no meu carro e vou lá de vez em quando, mas eu continuo a mesma pessoa, tomando as minhas biritas, pegando as minhas baladas, aprontando de tudo, né? Continuo com a mesma vida, só que eu tenho Jesus. Tem gente que quer uma religião assim. Eu já vi gente dizer assim: eu não tenho te visto mais aqui. Por que você não tem visto mais? Amigos, o que eu vou falar, não vou citar nomes, lógico, até porque não é gente dessa igreja, mas eu já conheci pessoas que já conheceram a verdade, e a gente sente falta e pergunta assim: mas por que você não tem vindo mais à igreja? Não, agora eu estou frequentando uma outra igreja, uma outra religião. Lá é muito legal. Lá eu posso usar brinco, lá eu posso comer carne de porco, lá eu posso. Então lá é legal. É isso aí que faz você escolher uma igreja? Lá é legal por isso? Mas tem gente que quer uma religião que se amolde à vida dela. É legal porque lá eu posso usar brinco, lá eu posso ir na igreja de mini saia e o pastor não fala nada. Só falta dizer assim: eu posso matar, roubar, adulterar e está tudo bem. Só falta isso. A gente vê às vezes na televisão, nas novelas, né? O sujeito vai matar o outro lá no crime do último capítulo da novela, e o outro ainda fala assim para ele: vai com Deus. É só isso aí que falta. É essa religião que as pessoas querem. E Deus está dizendo assim: faz o que está na Bíblia, siga-me. Essa é a salvação que nós estamos pregando aqui. Não tem complicação. O que a gente prega aqui é simples, é prático. Para terminar, um homem estava na sua casa, doente há muito tempo na cama. E a filha um dia foi chamar o pastor da igreja dela, que ela frequentava, para ir lá visitar o pai e orar com ele, que ele estava à beira da morte. E o pastor foi lá, né? Obrigação, função dele, foi lá. E a filha falou: só que o senhor toma cuidado, meu pai é muito complicado assim, ele não tem religião, peço só que o senhor tenha paciência com ele. O pastor entrou no quarto daquele homem meio apavorado, né? Chegou no quarto, viu que ele estava ali deitado na cama e viu uma cadeira vazia.
Aí falou: olha, obrigado, senhor, por me receber na sua casa, gentilmente, até o senhor estava me aguardando, né? Quando ele ia se sentar na cadeira, o homem falou: não, por favor, o senhor não se sente nessa cadeira aí. Olhou para a filha e falou: filha, vai lá, pega uma cadeira aí para o pastor sentar. O pastor olhou para ela falou assim: as manias dele, essa cadeira aí ninguém pode nem chegar perto, viu? Ninguém pode sentar nessa cadeira aí no quarto. Vou buscar uma cadeira para o senhor. Aí o pastor ficou ali em pé, trouxe a cadeira, ele sentou, a filha saiu do quarto, fechou a porta, começaram a conversar, e o homem olhou para o pastor e disse assim: pastor, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Esses anos todos na minha vida, eu não sei orar. Eu nunca consegui orar. Eu não consigo orar. Eu não sei como falar com Deus. E eu estou sofrendo aqui à beira da morte, eu não consigo falar com Deus. Então, como eu não sei orar, eu fiz o seguinte: eu coloquei essa cadeira aí, e eu mentalizo que Jesus está sentado nessa cadeira aí o tempo todo. E como eu não sei orar, eu fico conversando com ele. Eu fico falando com ele aí. Por isso que ninguém pode sentar aí, essa cadeira é de Jesus. E eu fico falando com ele o tempo todo aí, porque eu queria que o senhor me ensinasse a orar. O pastor disse para aquele homem assim: amigo, o senhor sabe tudo sobre oração. Oração é conversar com Jesus assim como o senhor conversa. É imaginar que ele está sentado aí. O senhor já ora todos os dias. Eu não tenho nada para lhe ensinar. Se despediu, foi embora. 3 dias depois a menina vai de novo lá na igreja: pastor, chorando, eu queria que o senhor fosse realizar o velório do meu pai. Ele faleceu esta manhã. E o pastor, entristecido, olhou para ela: mas esta manhã? Pois é, pastor, eu saí de manhã para fazer umas compras, ele estava relativamente bem na cama. E quando eu voltei, ele estava morto lá no quarto. Aí o pastor disse: tá bom, eu vou pegar minhas coisas e vou. Ela disse assim: mas tem uma coisa muito estranha na morte dele, pastor, que eu não consigo entender. Ele mal conseguia se mover mais da cama. E eu deixei ele deitado na cama. Quando eu voltei, eu o encontrei morto, mas numa situação estranha. E o pastor disse: estranha como? Pastor, ele tinha conseguido sair da cama. E ele estava deitado, debruçado naquela bendita daquela cadeira. Será que ele estava louco, pastor? O pastor, já com lágrimas nos olhos, falou assim para ela: não, querida. Ele, melhor do que qualquer um de nós, sabia conversar com Jesus. É tão simples, né? Imaginar que ele está aqui e falar com ele. Por que a gente complica? É tão simples. Para a gente ir para o céu, é simples assim. Põe uma cadeira no seu quarto, no seu escritório. Deixa as pessoas te chamarem de maluco, mas fala com ele todo dia. Conversa com Jesus. É isso que nos leva para o céu. Porque ele também vai explicando para a gente o que a gente deve fazer. A oração é assim: a gente fala e ouve. Ele fala aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. Eu vou pedir ao pastor Marcelo para encerrar a nossa classe dessa noite. Quarta-feira que vem, capítulo 19 do Apocalipse. Eu vou pedir ao pastor: imagina que esses bancos aqui, uma cadeira só, nos coloque diante de Jesus e peça para nós o que o Senhor sabe que a gente precisa para se salvar.